Cerca de 300 pessoas foram hoje detidas em diferentes pontos da França, num dia marcado por mobilizações de protesto antigovernamental, indicou o governo francês. E as mobilizações são precedidas pela queda do governo de François Bayrou. O novo balanço do Ministério do Interior francês foi atualizado às 13 horas local, ou seja, por volta das 10 horas de Cabo Verde, num dia marcado por mais de 150 bloqueios nos transportes e em centros educativos devido ao movimento social. Pelo menos 4 membros das forças de segurança ficaram ligeiramente feridos enquanto seguiam as diretrizes do ministro do Interior francês em funções para intervir rapidamente e tentar impedir os manifestantes do movimento, de acordo com a imprensa internacional. As autoridades estimaram que cerca de 100 mil pessoas se juntariam aos protestos, pelo que prepararam um dispositivo de segurança de cerca de 80 mil polícias e gendarmes em Paris e na região metropolitana da capital francesa. Centenas de ações de protesto estavam previstas em grandes e pequenas cidades, incluindo bloqueios de estradas. A Direção-Geral da Aviação Civil francesa previu perturbações e atrasos em todos os aeroportos franceses. As mobilizações são precedidas pela queda do governo de François Bayrou, que perdeu uma moção de confiança no Parlamento, e pela nomeação do até então Ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, como novo primeiro-ministro na terça-feira à noite, numa manobra do presidente francês Emmanuel Macron, que não agradou à oposição. A porta-voz do governo americano afirmou nesta terça-feira que o presidente Donald Trump não tem medo de usar força econômica e militar para garantir a liberdade de expressão ao redor do mundo. E a reportagem é do jornalista Matias Brotero. A secretária de imprensa da Casa Branca foi questionada durante coletiva sobre supostos casos de censura e tentativas de impedir que candidatos concorram em eleições em países na Europa e no Brasil. Karoline Leavitt disse que para Donald Trump, a liberdade de expressão é a questão mais importante atualmente e, por isso, os Estados Unidos aplicaram sanções e tarifas contra o Brasil. O presidente Trump não tem receio de usar a força econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, disse a porta-voz. Fontes diplomáticas afirmam que uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro poderia servir de munição política para que a Casa Branca adote novas medidas punitivas contra o Brasil. A avaliação é de que o governo americano pode impor sanções secundárias, intensificar investigações comerciais e até cancelar vistos de diplomatas. No fim da tarde, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai decidir se as tarifas aplicadas por Donald Trump são constitucionais e prometeu acelerar o processo. As primeiras audiências devem acontecer em novembro. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. E votaram nesta terça-feira os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Eles se posicionaram pela condenação dos 8 réus. Com um voto que passou de 5 horas, o ministro Alexandre de Moraes reafirmou a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foi amplamente debatida na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração.
O ministro afirmou ainda que os réus utilizaram órgãos públicos para monitorar adversários políticos e desacreditar a justiça eleitoral. E destacou que não há dúvidas de que um plano de golpe de Estado foi tramado. Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria. Se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. O relator exibiu uma apresentação de slides em que aponta Bolsonaro como líder da trama golpista. O réu Jair Messias Bolsonaro deu sequência a essa estratégia golpista estruturada pela organização criminosa sob a sua liderança, para já colocar em dúvida o resultado das futuras eleições, sempre com a finalidade de obstruir o funcionamento da justiça eleitoral, atentar contra o Poder Judiciário e garantir a manutenção do seu grupo político no poder. Quando Moraes permitiu um comentário de Flávio Dino em meio ao voto, o ministro Luiz Fux contestou. Conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Moraes concluiu o voto e se posicionou pela condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Flávio Dino foi o segundo a votar e sinalizou penas menores para Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Dino também deu um recado claro contra uma eventual anistia, se os réus forem condenados, e reafirmou que outros ministros têm falado reservadamente. A Constituição não prevê perdão para crimes contra a democracia. A expectativa agora é pelo voto do ministro Luiz Fux. Depois de Fux, os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin são esperados para quinta-feira e a definição de eventuais penas para sexta-feira. De acrescentar ainda que na manhã desta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Fux, abriu divergência em relação ao relator Alexandre de Moraes e defendeu a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pelo crime de organização criminosa. Destaque agora para o Giro pelo Mundo. Cheias e deslizamentos causaram dezenas de mortos e também deixou outras pessoas desaparecidas na Indonésia. Equipas de resgate na Indonésia recuperaram pelo menos 12 corpos nesta quarta-feira após inundações súbitas e deslizamentos de terra atingirem Bali e Nusa Tenggara Oriental, deixando cidades submersas e 6 pessoas desaparecidas. Chuvas torrenciais desde segunda-feira fizeram os rios transbordarem, arrastando lama, rochas e árvores para os bairros e provocando deslizamentos de terra. Pelo menos 112 bairros foram inundados, com danos generalizados em áreas residenciais e pontos turísticos. A Agência de Desastres de Bali confirmou a recuperação de 8 corpos na província, incluindo 4 de um edifício que colapsou e foi arrastado no mercado. As redes de energia, abastecimento de água e transportes foram cortadas. Polónia aciona artigo 4º da NATO após drones russos sobrevoarem o país. Donald Tusk
confirmou no Parlamento polaco que o país solicitou a invocação do artigo 4º do Tratado da NATO, tomada após conversações com o presidente do país, que já informou que planeava convocar o Conselho de Segurança Nacional do país dentro de 48 horas. O artigo 4 permite aos aliados levantar questão junto do Conselho do Atlântico Norte. Isto após dezenas de drones terem invadido o espaço aéreo do país. O presidente da Polónia descreveu o incidente como um ataque sem precedentes na história da NATO. A Polónia bateu os aparelhos que sobrevoaram o país em direção à Ucrânia. Por sua vez, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou a Polónia de tentar escalar o conflito na Ucrânia, disseminando boatos sobre a intrusão no espaço aéreo polaco de drones que Varsóvia alegou terem sido enviados pela Rússia. Ainda o Ministério russo disse que não pretendia visar a Polónia com os seus drones, mas o ministro da Defesa alemão afirmou que os aparelhos foram claramente direcionados para este fim. Aviões polacos e neerlandeses da NATO foram ativados para enfrentar os drones. Também foram ativadas baterias alemãs Patriot, sistemas de defesa antiaérea de concessão norte-americana presentes na Polónia, segundo um porta-voz da NATO. Menos de uma semana depois do desastre que vitimou 16 pessoas em Lisboa, Portugal, voltou a ser possível subir e descer a via por onde passava o funicular. Nos 2 pontos de partida e chegada do elevador da Glória, acumulam-se flores, velas e fotografias em homenagem aos que morreram. Na segunda-feira, a Câmara de Lisboa teve uma reunião e decidiu que o sistema de segurança dos funiculares iria ser completamente revisto. A Procuradoria-Geral da República confirmou na última terça-feira que está na posse das identidades de todas as vítimas mortais do acidente da semana passada. O exército israelense atacou lideranças do Hamas no Catar. Pelo menos 5 pessoas ligadas ao grupo terrorista morreram. Essas imagens mostram o momento do bombardeio. 10 mísseis atingiram o prédio ligado ao grupo terrorista na capital Doha. Os alvos eram líderes do Hamas que discutiam um possível acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. Israel diz que o ataque foi bem sucedido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que autorizou o ataque contra lideranças do Hamas envolvidas no atentado de 7 de outubro de 2023, quando terroristas invadiram Israel. Autoridades ainda destacaram que o bombardeio foi uma reação ao ataque de ontem em Jerusalém, quando homens armados invadiram um ônibus e mataram 6 pessoas. O Hamas assumiu a responsabilidade pela ação. A porta-voz da Casa Branca disse que Donald Trump foi alertado sobre o ataque. De acordo com o presidente, um bombardeio a um país aliado de Washington não contribui para os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos, mas eliminar o Hamas continua sendo o plano principal. No fim da tarde, Trump fez uma publicação em uma rede social e disse que o incidente pode servir como uma oportunidade para a paz. O Catar anunciou a suspensão temporária da mediação entre Israel e Hamas após o ataque de hoje. O país tem atuado como um dos intermediários nas negociações de paz ao lado dos Estados Unidos e Turquia. O ministro das Relações Exteriores do Catar classificou a ofensiva como uma violação das leis internacionais. O exército israelense lançou milhares de folhetos na cidade de Gaza, determinando a saída dos moradores. As Forças Armadas planejam uma operação para resgatar os reféns que estão há quase 2 anos em poder dos terroristas.